Eu não vou reclamar, meu milagre está chegando, vou testemunhar. Vive o meu Redentor, vive o meu Redentor, vive. Eu não vou reclamar, meu milagre está chegando, vou testemunhar. Do meu milagre não vou abrir mão, por ele, se preciso, vou lutar. Converso com meu Deus em oração. A provação não vai me abalar. Eu sei que vai chegar o tempo, vai chegar a hora. Em breve eu vou cantar o hino da vitória. O Deus que eu sirvo é o Deus de Jó. Eu vou sair do vale, levantar do pó. Os céus irão se abrir, a glória vai descer. Meu milagre já está a caminho, a minha oração ele vai responder. Os céus irão se abrir, meu pranto vai cessar. Como forma de agradecimento, um hino de vitória eu vou entoar. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz no Senhor Jesus. Meus amados irmãos, estamos no programa A Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a lição o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade das nações, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Como os irmãos já perceberam, nosso pastor Jairo Teixeira Rodrigues não está presente por força maior, porque hoje estamos chorando com os que choram, né? O nosso pastor perdeu a sua mãe, a nossa irmã Belmira, mas a palavra de Deus nos diz, nos Salmos 116, o verso 15, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. E estamos chorando também junto com a família Teixeira. Amém? Então, meus amados irmãos, pela graça de Deus, nós vamos estudar a lição de número 5. Também já me apresentando também, aqui quem vos fala é o presbítero Carlos Jorge. Nós somos superintendente aqui da Escola Bíblica Dominical aqui na Igreja Sede em São Miguel dos Campos e também, pela graça de Deus, estamos dirigindo ali a congregação de Usina Sinibu. Graças a Deus. Então, o título da lição nos diz o reinado de Acasias. O texto áureo nos diz: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova o coração e a mente. Salmos 7 e o verso 9. A verdade prática nos diz: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente da classe, raça ou credo. Amém? Vamos ouvir um louvor. Amém?
estou aqui, vim contigo conversar. Seus gemidos eu ouvi, ouça o que eu vou falar. O controle é meu, tudo está em minhas mãos. Filho, eu sei muito bem como está seu coração. Eu vi o mar se enfurecer, eu vi o vento aumentar, mas fui eu que permiti pra minha glória te mostrar. Das promessas eu jamais vou me esquecer. Filho, em meio a essa prova eu vou mostrar o meu poder. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa te mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filho, eu vou te exaltar. Se enfurecer, eu vi o vento aumentar, mas fui eu que permiti pra minha glória te mostrar. Das promessas eu jamais vou me esquecer. Filho, em meio a essa prova eu vou mostrar o meu poder. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa te mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filha, eu vou te exaltar. Não há provação que dure para sempre. Oh, não há vento que eu não possa acalmar. Em todas as horas eu estou presente. Oh, o milagre você vai testemunhar. Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você. E não pare de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar. Enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filha, eu vou te exaltar. Eu vou te exaltar. No segundo livro dos Reis, capítulo 1, os versículos do 1 ao 8 e também do 13 ao 17, que
ele nos diz a palavra de Deus. Depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu a Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiro e disse-lhe: Ide perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhe: Porventura não há Deus em Israel, para ires consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: Da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei, e ele disse: Que há que voltasse? E eles disseram: O homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide e voltai para o rei que vos mandou, e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhe disse: Qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou essas palavras? E eles disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingido com um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. E tornou o rei, enviou outros capitães do terceiro 50, como os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo do céu consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com eles ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiro a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste, não descerá, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor, que Elias falara, e Jorão começou a reinar em seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filhos. Meus amados irmãos, essa lição ela tem o objetivo geral, que é ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. Nós não podemos perder essa intimidade com Deus. Interagindo, ele nos diz o seguinte: acreditava-se que Baal-zebub era um deus que tinha o dom da profecia. Baal-zebub é senhor das moscas, Baal dos filisteus, adorado na cidade de Ecrom, conhecido por Beuzebu, nome do príncipe dos demônios, que é o próprio Satanás. Por isso, Acasias enviou mensageiro a Ecrom para saber se viveria ou não após a sua queda e consequente enfermidade. Essa atitude de Acasias evidencia a descrença e o desrespeito ao rei pelo Deus de Israel. Como Acasias poderia ignorar que aquele falso Deus era real, sem sentido e impotente, e que jamais receberia qualquer resposta sobre o destino? Como poderia fazer de um ídolo mudo e morto o seu oráculo? 2 palavras, meus amados irmãos, que nos chamam a atenção aqui é ídolo e a outra é o oráculo. O ídolo, meus amados irmãos, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações, né? E o oráculo é a mensagem de Deus revelada no Antigo Testamento. E isso, meus amados irmãos, aquele rei, ele ignorou, né? Se voltando a um ídolo e achando que poderia receber
desse ídolo uma mensagem de quem? De Deus, né? Quantas são as cegueiras e as tolices de certas pessoas as fazem buscar alternativa para servir a Deus. Meus amados irmãos, só existe um Deus verdadeiro, o Deus de Israel, que responde às nossas dúvidas, incerteza e anseios. O nosso Deus, irmão, é um Deus vivo. Louvado seja Deus, né? A introdução da lição, ela nos diz o seguinte: o reinado de Acasias foi fortemente marcado pela a idolatria, assim como o de seus antepassados. E a idolatria, meus amados irmãos, é a adoração ao quê? A ídolos. É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações, né? Então, após uma queda da sacada do Palácio Real e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebub sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu, né, severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, né, anunciando o decreto da sua morte, né? Por causa de quê, meus amados irmãos? Por causa da idolatria, né? O ponto central dessa lição, meus amados irmãos, é a infidelidade leva o nosso relacionamento com Deus à ruína. Então veja, a pessoa ser infiel a Deus, ele está o quê? Está indo a uma ruína. Então nós precisamos ser cada dia mais fiéis a Deus, né? O primeiro tópico, meus amados irmãos, da lição, ele fala sobre o reinado marcado pela idolatria. Primeiro subtópico fala o Deus de Acasias. Acasias era filho de Acabe e Jezabel e foi sucessor de seu pai no trono de Israel. Acasias venerava o deus Baal-zebub de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus, a sudeste de Canaã. Ao adoecer em razão de uma queda, enviou mensageiros para consultar a essa divindade, a fim de saber se viveria ou morreria, como está lá em 2 Reis, capítulo 1 e o versículo 2. Meus amados irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 4, ele nos diz o seguinte: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, meus amados irmãos, temos que ter o cuidado com a cegueira espiritual. O Deus desse século, ou o príncipe deste mundo, é Satanás, meus amados irmãos. E ele continua cegando as pessoas, não é? O segundo subtópico ainda, dentro do primeiro tópico, né? O reinado marcado pela idolatria, nos diz o seguinte: Acasias segue os passos de seu pai, né? O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Diz aqui que ele imitou, irmão, Acabe, Jezabel e Jeroboão. Imitar aqui, irmão, é copiar. Imitar é ser exemplo. Imitar é produzir. E 1 Coríntios, capítulo 11 e o versículo 8, a palavra de Deus nos diz: sede meus imitadores, como eu também de Cristo. Então, meus amados irmãos, se tivermos que imitar, né, que possamos imitar aqueles que imitam a Cristo, né? No seu curto reinado de 2 anos, ele conseguiu, né, superar a maldade de seus antecessores, né? Acasias, ele seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não, né, acataram o sábio conselho de Salomão, que está lá em Provérbios, capítulo 22 e o versículo 6, né? Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele, né? Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, nesse primeiro tópico nós aprendemos o quê? Que os erros ou as más condutas, né, cometidas por nossos antecessores não devem ser o quê? Repetidas, né? Não devem ser repetidas. Então vamos ouvir mais um hino
pela graça de Deus, em nome de Jesus. Mais um hino, né? Há um porquê das rosas exalarem seu aroma. Há um porquê dos rios correrem em seus leitos. Há um porquê dos mares possuírem tão fortes ondas. Há um porquê dos peixes existirem nas profundezas do mar. Há um porquê do sábio a cantar belos louvores. Há um porquê da águia alçada tão alto voo. Há um porquê das andorinhas voarem em bandos. Há um porquê da gaivota em seu caminho sobrevoar a imensidão do mar. Tudo porque um dia do meu Salvador amado pra me salvar, seu sangue na cruz foi derramado. E por amor por nós foi imolado. Eis o porquê das rosas exalarem o seu olor. Eis o porquê das rosas exalarem o seu olor. Estamos voltando aqui com o segundo tópico. Elias desafia a adoração a Baal. O primeiro subtópico ele diz o seguinte: a corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias ele enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-Zebub, mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com ele em Samaria e o exortasse com uma dura palavra, irmão. Porventura não há Deus em Israel para ir desconsultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom, como está lá em 2 Reis, capítulo 1 e o versículo 3, né? Meus amados irmãos, em 2 Timóteo 1:7, a palavra de Deus nos diz: porque Deus não nos deu espírito de temor. Então, meus amados irmãos, o que aprendemos aqui? Para fazer a obra de Deus,
tem que ter coragem, né, e proferir duras palavras também. E foi o que Elias fez ali também, né? O segundo subtópico nos diz o seguinte: a resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, ele enviou em 3 ocasiões diferentes, né, um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Você vai ver isso lá em 2 Reis, o capítulo 1, o versículo 9 ao 13. Mas nas suas primeiras vezes, né, Deus desceu fogo, aliás, do céu e consumiu todos os soldados e seus capitães. Na terceira vez, todavia, o capitão, né, argumentando, temendo pela própria vida e pela de seus soldados, ajoelhou, suplicou ao homem de Deus que lhe poupasse a vida. E você vai ver isso lá em 2 Reis, o capítulo 1 e o versículo 13. Meus amados irmãos, o capitão aqui, podemos dizer que é um líder, né? É um líder, né? É um influenciador também. E um líder, irmão, ele pode estar influenciando vidas positivamente ou negativamente, né? Este líder foi uma influência positiva para os seus liderados, né? Provérbios 15, 33 nos diz o seguinte: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade, né? Ele demonstrou humildade quando temeu por sua vida e de seus soldados, né? Provérbio também 29 e o 23 diz o seguinte: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então ele demonstrou humildade quando ajoelhou, suplicou ao homem de Deus, né? Também São Mateus, capítulo 23 e o versículo 12, ele nos diz o seguinte: o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, meus amados, por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor, né? E ordenou ao profeta que o acompanhasse até o palácio em segurança. Você vai ver isso lá em 2 Reis, capítulo 1 e o versículo 15. Então, o sincero clamor aqui é uma atitude de quem é humilde, né? Louvado seja Deus. Lamentações, capítulo 3 e o versículo 29 nos diz o seguinte: põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Louvado seja Deus. O terceiro subtópico, meus amados irmãos, nos diz o seguinte: um ministério de fogo, né? Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Em 3 episódios, o seu ministério, né? Deus enviou fogo do céu no Monte Carmelo com os profetas de Baal, né? 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. No Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo, embora a presença dele não tivesse nesses elementos, 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, e quando por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e seus capitães, 2 Reis, capítulo 1, o versículo 10 ao 12. Então, falando sobre o ministério de fogo, 1 Coríntios, capítulo 3, e os versículos 12 e 3, nos diz o seguinte: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha e obra de cada um, se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será o quê? Descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, meus amados, não o fogo que prova as nossas obras, né? Graças a Deus. Também lá em 2 de Pedro, o capítulo 3 e o versículo 7 nos diz: mas os céus a que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, o fogo também do juízo de Deus. Então, nós aprendemos aqui, no segundo tópico, que servir a Deus, né, é permanecer fiel, né, requer coragem e determinação diante dos desafios e adversidades, né? Então, meus amados irmãos, vamos ouvir mais
um louvor pela graça de Deus. Aleluia. Na minha angústia eu procuro me chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm perturbar minha paz, então respondo assim: somente olhar a ti. Todos nós agora. Somente olhar a ti. Vem cá, James. Aleluia. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar. Não olhar atrás. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Canta, James. O mundo é muito belo e farto de ilusão, mas isso não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu e vejo uma luz, proponho então a mim olhar só pra Jesus. Porque Jesus é bom. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Oh, aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Olha aqui agora. O que passou, passou, de Cristo agora eu sou. Ele é meu grande amigo e dele também sou. Sua graça redimiu o pobre pecador. Pra mim o céu se abriu, dou glória ao Salvador. Todos nós. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Aleluia. Obrigado mais uma vez. Aleluia. Voltando com o terceiro tópico da lição, que fala sobre a doença de Acasias e a sua morte. O primeiro subtópico vai falar sobre o julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama, vivo, né? Está lá em 2 Reis, o capítulo 1, versículo 4. Por consequência da sua obstinação, né? Obstinada à idolatria, Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas, né, que Deus havia operado no meio do seu povo no passado. Irmão, o problema sabe qual é? É que nós somos tendenciosos a esquecer o que Deus já fez ao nosso favor, não é? Nós somos tendenciosos a isso, a esquecer. Mas o Senhor tem nos
ajudado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem feito maravilha ao nosso favor. Meus amados irmãos, como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Deus não tolera obstinação daqueles que ouvem a sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Nós vamos ver aqui em Provérbios 29 e o verso 1, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Então as coisas só vão até onde Deus permite que vá, né? Também Romanos capítulo 8 e o versículo 31, ele nos diz o seguinte: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o inverso disso, meus amados irmãos, é: se Deus for contra nós, quem será por nós? Não é? Então, meus amados irmãos, o inverso disso é isso, né? Então, é algo que a se pensar, né? Gálatas capítulo 6, o versículo 7 nos diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, a lei da semeadura, ela existe, né? O segundo subtópico, meus amados irmãos, nos diz o seguinte: a determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado, né, à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias: desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Lá em 2 Reis, o capítulo 1, o versículo 16, a parte B. Em 2 Timóteo, mais uma vez, o capítulo 1, versículo 7 nos diz: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, é o Espírito Santo que nos dá essa ousadia, meus amados, de falar as verdades, né? Provavelmente, o acidente ocorrido com o rei afetou a sua mobilidade e a falta de medicina, né, adequada naquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Independentemente disso, a palavra de Deus, né, louvado seja Deus, Elias, ele cumpriu e o rei Acasias faleceu, né? Então, com o que Deus falou, está falado. Se Deus determinou, está determinado. Porque lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus nos diz: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. São Mateus também 24 e 35, a palavra de Deus nos diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, se Deus falou, vai se cumprir, né? O terceiro subtópico nos diz o seguinte: as qualidades de Elias. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus, zelo em promover a adoração a Deus, né, de Israel, e em condenar a idolatria, clareza e a assertividade em sua sentença, e fidelidade, além de tudo, a coragem, como está lá em 2º livro dos Reis, capítulo 1, o versículo 9 ao 12. O que me chamou a atenção aqui, irmão, foi a intimidade. Porque intimidade, nós podemos dizer que é amizade, intimidade é comunhão, intimidade é comunicação. Então, Mateus capítulo 6, o versículo 6 diz o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu pai, que vê o que está em oculto, e o teu pai que vê o que está em oculto, te recompensará. Então, entra no quarto de guerra, né, para ter intimidade e comunhão com Deus. Também, Hebreus capítulo 11 e o versículo 6, ele também nos diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que é galardoador do que o buscam. É investir, irmão, isso aqui é investir na sua intimidade e comunhão
com Deus, né? Ainda hoje, o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos, obedientes, a fim de serem usados por Ele em sua grande obra, né? Então, nós aprendemos aqui com o terceiro tópico o seguinte, né? Os pecados, né, constantes e a falta de arrependimento pode nos levar à morte física ou espiritual. Concluindo, meus amados, uma lição, nos diz o seguinte: o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez com que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro, como está lá em 2 Reis, capítulo 1 e o versículo 2. Era a idolatria infiel, né, para com o mandamento de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e, por esse motivo, quase foi preso, né? Todavia, seguiu em frente, cumpriu a sua missão e honrou a Deus, que é o mais importante. É melhor obedecer a Deus do que os homens, né? Está escrito na palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais forte aos nossos corações. Orei por mim e pela minha família também. E nós vamos ouvir mais um louvor e logo após viemos com a oração. Amém? Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende e te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti.
Meus amados irmãos, eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos que deu suporte ao trabalho. O nosso irmão é o diácono Samuel e também o nosso irmão auxiliar Jair, que estão aqui dando esse apoio, né? E desde já vamos fazer essa oração agradecendo a Deus por mais um trabalho realizado. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, Pai amado e santo, nós te agradecemos pela tua fidelidade, pela tua bondade, Senhor, para conosco. Te agradecemos pela dádiva da vida, pelo livramento que o Senhor nos concedeu de ontem para hoje, por essa manhã que o Senhor nos concedeu também, que está se findando já, e à tarde também, meu Deus, e à noite que vai vir. Abençoe, Senhor, teus filhos, teus servos, abençoe a tua igreja, abençoe o nosso pastor, abençoe sua família também. Conforta o Espírito Santo, para a honra e glória do teu santo nome. Pai querido e amado e santo, é o que pedimos e já te agradecemos. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Quando eu chegar ao rio no crepuscular, ao findar as tristezas de então, me espera alguém para o caminho mostrar, só eu não cruzarei o Jordão, só eu não cruzarei o Jordão, Cristo veio me dar o perdão. Quando chegam as trevas, comigo ele está, só eu não cruzarei o Jordão. Envolvido em trevas, aflito ao penar, Jesus Cristo dará sua mão. E no fim da jornada, minha alma tomar, só eu não cruzarei o Jordão. Só eu não cruzarei o Jordão. Cristo veio me dar sua mão. Quando chegam as trevas, comigo ele está.